Apocalipse capítulo 10 é o que nós vamos investigar hoje e tentar tirar algumas lições. Quero só lembrar que estamos entre a sexta e a sétima trombeta, uma pausa aqui quando João narra algumas ocorrências, da mesma forma que lá entre o sexto e o sétimo selo, como vocês devem se lembrar, também ele parou e fez uma espécie de um parêntese. Na sexta trombeta, que nós acabamos de estudar, lembre-se que 1/3 da população do mundo foi morta pelo fogo, fumaça e enxofre que veio do exército satânico de 200 milhões de cavalos e seus cavaleiros. Já explicamos, já falamos, então estou só fazendo uma pequena retrospectiva para pegarmos o fio da meada. Não sabemos o tempo exato entre aquele acontecimento terrível, que matou bilhões de pessoas, e esta visão agora de João, esta revelação, mas deve ter sido no máximo de algumas semanas ou meses, porque o tempo está esgotando, e chegando próximo do meio da tribulação, ou talvez até já tivesse chegado ou passado o meio da tribulação. É muito difícil estabelecermos com muita precisão o tempo de cada evento aqui, dentro dos 7 anos da tribulação, 7 anos estes que são divididos em 2 grandes partes, a segunda sendo conhecida como a grande tribulação. Seja como for, as marcas funestas daquela grande mortandade da sexta trombeta deviam estar em todo lugar ainda. E João registra 3 ocorrências até o toque da 7ª trombeta, neste intervalo aqui. Nós vamos ver hoje a primeira, que está lá no capítulo 10. Então vamos ver até os versículos 4, em primeiro lugar, de Apocalipse 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por mais este estudo da Tua palavra muito misteriosa, muito difícil, mas com certeza apinhada de lições e coisas bonitas, claramente ensinadas pelo Teu Espírito através das revelações dadas a Teu servo João. Então, muito obrigado, porque o Teu Espírito que habita em nós, crentes em Jesus Cristo, ele Espírito, nos orienta a aprender essas coisas e nos abre o véu, pelo menos até certo ponto. E pessoas sem Cristo aqui, que não entendem nem as coisas mais elementares da salvação, não porque sejam desprovidos de inteligência, ou de sabedoria humana, ou de conhecimento de erudição, não. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Então, pessoas sem Cristo, independente da inteligência, da cultura e da erudição, não alcançam as coisas do alto. Como cada crente também não alcançava. Cada um que é crente hoje não alcançava antes. Então, eu te peço que a mesma misericórdia que foi colocada sobre cada convertido aqui presente, essa mesma misericórdia seja colocada, essa tua graça da fé, seja dada a pessoas aqui que continuam na situação perigosa, muito perigosa, instável, arriscadíssima, de estarem ainda sem Cristo, a um passo de uma eternidade terrível no inferno. Te compadece dessas pessoas. E obrigado por nós já salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por isto. Amém. João vê outro anjo. Ele, já umas 3 ou 4 vezes, ele diz, vi outro anjo, e fala anjo forte. E esse anjo surge com uma pompa muito grande. A descrição de João, a gente nota claramente que ele tenta falar de alguma coisa muito, de uma aparência muito gloriosa. Quando ele fala em nuvens ao redor, arco-íris em cima, o rosto brilhando muito, as pernas como fogo. E o tamanho físico deste anjo deve ter sido enorme, porque fala que um pé estava na terra, outro pé estava no mar. Eu sei que há um momento em que a terra se junta com o mar na praia e poderia estar a poucos metros um do outro, estaria cumprida a condição. Mas, obviamente, não é essa a ideia que se deseja passar quando se fala de alguém com um pé na terra e outro pé no mar. A ideia é de uma abrangência geográfica enorme. E provavelmente o aspecto, a aparência física deste anjo era monumental, além de, obviamente, muito brilhante e muito glorioso. A ponto de alguns acharem, alguns estudiosos, que se trata aqui de Jesus Cristo. Mas a maioria dos comentaristas são contra, eu inclusive, acho altamente improvável ser Jesus Cristo aqui, e eu não vou dizer os motivos, porque cada coisa que a gente for dizer a opinião e dizer porque acha que é, porque acha que não é, aí nós tomaríamos muito tempo, porque praticamente tudo é misterioso, em Apocalipse, especialmente agora nessas passagens. Então, deixe-me dizer apenas que eu acho que não seja Jesus Cristo, mas, como ele disse aqui, um anjo. E Jesus Cristo não é chamado de anjo no Novo Testamento. No Velho até que é, poucas vezes, mas no Novo, não. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Pensamos logo em quê? No livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono e que ninguém podia abrir, um livro selado, e que veio como sendo o leão de Judá, o cordeiro, e ele era digno de abrir o livro. Tomou o livro, recebeu o livro da mão do que estava no trono, do Pai, e esse livro era selado com 7 selos, e nós estamos exatamente estudando o quê? A abertura desses 7 selos. Os selos, obviamente, serviam para quê? Para selar, claro. Então, enquanto esses selos não estivessem abertos, o livro estava fechado. E nós estamos no 7º selo. O 7º selo abrange as 7 trombetas. Já expliquei isso, inclusive. Então, apesar do nosso pensamento ir correr logo para aquele livro que estava na mão do leão da tribo de Judá, que é o mesmo, o cordeiro, a gente se lembra daquele livro, mas não é este livro, porque um estava aberto, já estava aberto, e na mão do anjo, desse anjo forte, que estava lá na terra, um pé na terra firme e outro pé na água, mas na terra. Aliás, o próprio João, tudo indica que aqui estava na terra. Algumas vezes fica claro que João estava no céu e outras que estava na terra. Ele
ele se deslocava ao longo da visão toda de Apocalipse. E essa é uma parte em que é bem claro que João estava na terra, aqui. E o fato é que estava ali um livro, um livrinho que ele chama, na mão desse anjo. Que livro era esse? Vamos ver a seguir. Esse anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Eu nunca esqueci, eu gosto muito de ler histórias aliás, de tudo. Não ficção. Ficção eu não leio, mas histórias reais. E uma das minhas prediletas é a história na África, lá de caçadas e de passeios entre os animais selvagens e tudo mais. Eu nunca esqueci um desses autores, acostumados a andar por lá, diz: só quem já ouviu um leão rugindo no meio da selva, especialmente assim de noite, em que não está enxergando, e ele está no ambiente natural dele, e alguém tem a oportunidade de ouvir o rugido de um leão, só quem ouviu é que pode saber a profundidade desse rugido, o nível de medo, de terror que dá, a força, a vibração que vem com esse rugido. É algo absolutamente difícil de descrever. E é legal nós vermos aqui que o anjo bradou como um leão. Então, deve ter sido, com certeza, um brado extremamente forte. Esse anjo estava com um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Não explica por quê. Ninguém sabe. Eu fiquei assim, pensando, lá em Apocalipse 20, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, vocês vão ver que lá diz que o mar deu os mortos que nele estavam. Então, não sei se João quer se referir aqui, que o brado do anjo tinha a ver com vivos e mortos. Os vivos seriam os que estavam na terra, os mortos no mar, que era simbolizado por lugar de mortos, não sabemos. Ou simplesmente querendo dar a ideia da abrangência, do tamanho deste anjo, e não apenas do tamanho dele, mas da abrangência da mensagem que ele tinha para dar, não sabemos. Sabemos que ele rugiu com a voz de leão, e ao rugir, outras vozes se manifestaram, agora vozes de gatinhos, não, de trovões. Então o leão já ficou pequeno, perto de um trovão. E aqui eram 7 trovões ao mesmo tempo. Então a gente vê claramente, irmãos e amigos, que o texto vai se superando em mistério, e as perguntas se acumulam. Que trovões? E eram fenômenos da natureza que, de um modo sobrenatural, falaram. Porque os trovões falaram, e João ouviu e entendeu, como vamos ver. Ou não eram trovões, era apenas, foram chamados de trovão por uma simbologia de João, mas na realidade eram outros anjos poderosos, que ao falar com voz poderosa, João associou com a ideia de trovão, um como leão, outro como trovão, não sabemos. E eu espero que ninguém desista de ler o livro, de continuar avançando em Apocalipse. Por isso, fico imaginando, ao longo desses 2000 anos, quantas centenas, milhares, não sei se milhões de pessoas tentaram ler Apocalipse, e ainda foram algumas páginas, avançaram, mas com tanta simbologia, tanta descrição que foge à nossa compreensão exata, acaba desistindo, que não é para mim, não entendo nada mesmo, e
estou praticamente perdendo tempo, eu respeito muito a Bíblia e tudo, mas eu não estou ganhando nada com isso, eu vou para outra parte da Bíblia. Foi uma pena cada vez que alguém tomou uma decisão dessa ao longo desses 2000 anos. Primeiro porque é a palavra de Deus, cada linha das Escrituras, e Deus quis que fosse assim. Ele quis que o leitor nunca esquecesse que Deus é um Deus acima de nós. Misterioso, altaneiro, sábio, onisciente, para lembrar mesmo que é um Deus que controla as coisas e faz de uma maneira tal e provoca certas coisas na sua criação que até para descrever o homem não consegue. É um Deus muito alto, muito grande. E segundo, porque no meio dessas perguntas todas sem resposta, saltam lições e mais lições valiosíssimas, como eu tenho tentado aprender com vocês aqui. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Fiel à sua missão de anotar tudo, e lá no começo, no capítulo 1, versículo 2, e no versículo 19, João recebe a ordem de escrever. Escreve, João, anota, João. E ele estava anotando tudo. A ideia que transmite aqui é que ele estava anotando tudo o que estava vendo. Era a ideia. Esta voz talvez tenha vindo de Cristo mesmo. Essa aqui pode ter vindo. João já ia notando quando uma voz que veio do céu, talvez o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: não escreva. Agora, curioso, a sutileza que vocês devem buscar sempre na Bíblia, não especialmente, na Bíblia inteira, mas incluindo o livro de Apocalipse, a ordem poderia ter sido assim: João, não escrevas e desconsidere o que você ouviu. Deixa assim. Não foi assim a ordem. Não sei se você percebeu. Guarda em segredo. E o original no grego é uma palavra só, que traduziram com essa expressão em português, guarda em segredo. Mas é uma palavra só, no original, que significa colocar um selo, manter em silêncio, manter em secreto, mas manter, guarda. Segura isso aí, João. Muitíssimo interessante. O que João ouviu dos 7 trovões não iria servir para os outros, aos olhos de Deus, não era conveniente que os outros soubessem. Deus vetou, proibiu. Não quero que ninguém ouça o que tu ouviste ou entendeste. Mas com certeza servia para ele, João. Guarda, isso é para você. E só para você. Pessoalmente, eu vejo aqui um toque personalíssimo de Deus para com João. Como se fosse um ensino ultra personalizado. João, isso aqui é só para ti. E a honra de João, hein? 7 trovões, falando como reação a um anjo enorme, que falou como um leão, tudo muito grande, gigantesco. E João não podia nem anotar, mas podia e devia guardar para ele. 2 lições que eu vejo aqui, que eu aprendo aqui. Em princípio, nós devemos pregar o Evangelho, falar de Deus, divulgar as maravilhas que aprendemos de Deus, tudo mais. Mas não será assim sempre. Haverá lições que o Espírito Santo dará só para você.
de modo muito personalizado, que não precisa divulgar, que você vai guardar só para si. Obviamente, esse tipo de lição ou de coisa que você vai aprender de Deus não vai incluir uma novidade doutrinária, uma revelação extra, além do que está nas Escrituras, em termos de ensino e tudo. Tira isso de lado. Eu estou falando de orientações pessoais, silenciosas de Deus, mas muito claras no coração do crente, dando rumos, mexendo no coração, dando convicções, dando paz, tirando paz, aprendendo certas lições muito pessoais, que tem tudo a ver com o seu caso, que ninguém mais no mundo entenderia. Você entende, você sabe. Me lembrei de uma passagem na Bíblia que fala que o coração do homem é como águas profundas. Então, valorize esse tipo de ensino que vem só para você, que você não vai chegar e dizer numa roda, e que eu, como pregador, não vou chegar e vou dizer no púlpito, mas coisas que a gente aprende de Deus muito personalizadas. João aprendeu uma aqui, e não adiantaria ninguém dizer, João, me diz aqui o que foi que aqueles turmões te disseram. Não vai, aí ele não ia dizer nunca. A segunda lição é que algumas vezes você vai sentir alguma orientação do Espírito Santo para seguir por um certo rumo na sua vida pessoal, que pode parecer estranho a outros, até mesmo contraditórios com a sua vida cristã. As pessoas não entenderão, criticarão, mas não importa, siga o que Deus está lhe orientando. Novamente, não estou falando em questões de doutrina, nem de princípios bíblicos, mas de rumos pessoais. Vamos supor que alguém estivesse ao lado de João, quando Jesus disse, escreva, daqui para frente, escreva o que você vai ouvir. Lá em Apocalipse 1. Aí essa pessoa está de novo olhando João, agora, e João vai anotando o que os trovões disseram e para. E a pessoa não ouviu a voz dizer, não escreva. Vai olhar e dizer, peguei João, desobedecendo. Ele o escreveu. Dessa vez não escreveu. O que houve com João? E iria talvez criticar, ou duvidar, ou estranhar de alguma maneira, no mínimo não entender, no mínimo, porque que João estava escrevendo tudo por uma ordem que você ouviu Jesus dar para ele, e agora ele para. O que você tem a ver com isso? Você não ouviu Jesus dizer, minha ordem, para este caso, não está valendo. É muito fácil criticar atitudes do outro, rumos que o outro toma, especialmente quando se envolve costumes. Alguém não segue do jeito que você seguiria, não reage, estou falando de um crente com outro crente, não reage igual como você reagiria, não faz como você faria, lida com o assunto de uma maneira diferente como você lidaria, e você não tem o costume de fazer assim, mas o outro fez. Em princípio, é muito seguro o seguinte, respeite o outro, o que o outro faz. E isso dentro de uma igreja é complicado, é difícil, porque tem muitas cabeças, muitas maneiras de fazer, de reagir e tudo. Eu sei que só tem uma Bíblia. Eu sei que tem o conjunto da doutrina bíblica. E eu estou sempre dizendo, não é o caso aqui. Então, se alguém desobedece às Escrituras, visivelmente não segue por um caminho que é claro
a orientação das Escrituras naquele ponto. Claro, a igreja tem que intervir, conversar, examinar como corpo. Claro, eu sei disso. Você também sabe. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de coisas mais pessoais, rumos. Fica, então, essas duas lições sobre esta exceção que João recebeu de Jesus Cristo. Não escreva isto. Cada um pode ter uma exceção, ou várias exceções, ou maneiras diferentes de ser orientado pelo mesmo Deus. Chegando no mesmo princípio de Deus, claro, nunca abrindo mão dele. Versículos 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Vamos parar aqui. João viu o anjo levantando a mão direita para o céu e fazendo um juramento. Aliás, é outro motivo pelo qual não é Jesus Cristo esse anjo. Seria esquisito, Jesus fazia o juramento por ele próprio. E João poderia simplesmente ter dito: eu vi o anjo levantando a mão direita e ele jurou solenemente por Deus, ou por aquele que está assentado no trono. E não teria sido errado nada, claro, fazer isso. Mas parece que João, especialmente em Apocalipse, ele não gosta de perder uma oportunidade de falar das grandezas de Deus, de exaltar a Deus de várias formas. E uma das características do livro de Apocalipse é a quantidade de exaltação que tem a Deus, com nomes diferentes dirigidos a Deus, falando de glórias diferentes, falando de atributos diferentes, falando de muitas características, muitos ângulos da pessoa de Deus. É abundante. Seria até interessante fazer um estudo do primeiro versículo ao último de Apocalipse, a quantidade de maneiras diferentes com as quais Deus é tratado ou referido. E João não deixa passar essa chance aqui. Em vez de dizer assim, eu vi o anjo levantando a mão, o braço direito, a mão direita, e jurando por Deus, ele diz dois atributos de Deus. E ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, por aquele que é eterno. Segundo, e quem criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Ou seja, o Criador. João não estava dizendo nenhuma novidade aqui de Deus. Ele já tinha falado ao longo desses 9 capítulos anteriores, já tinha falado que Deus era o Criador, várias vezes. Já tinha falado que Deus é eterno. Mas ele volta a insistir, ele volta a querer exaltar a Deus de formas, não apenas como o nome próprio de Deus, ou apenas uma pura e simples referência. Em suma, quando você experimente, quando for falar Deus, experimente substituir por o Criador. Experimente dizer o Todo-Poderoso. Dizer quando você for falar. No dia a dia, pode ser uma experiência muito interessante. Pai, se Deus quiser, eu estarei lá. Rapaz, se o meu Criador quiser, eu estarei lá. Mesma frase. Pois é, o mundo está aí, mas Deus está no controle de tudo. Pois é, o mundo está aí e o Todo-Poderoso está no controle de tudo. Mesma coisa. Mas você está jogando luzes em cima de atributos diferentes de Deus. O santo. Vai querer um mundo aqui
onde o pecado vai desaparecer quase por completo durante o milênio. No fim, um pouquinho de tempo, depois desaparece total, depois vai ter eternidade, novo céu, nova terra. O santo vai querer isto. Santo? Eu não sabia que você era adepto de algum santo. Qual é o teu santo? Estou falando de Jesus Cristo. Ah, e Jesus é santo? Eu conheço santo fulano, São fulano, santa fulana, mas Jesus, santo, São Jesus, esse eu não conhecia. De repente, você não sabia? Ele é chamado de o ente santo, pelo anjo que falou que ele iria nascer de Maria. Ele é o santo de Deus. Os demônios disseram, bem sei quem tu és, o santo de Deus. O santo é um dos nomes de Jesus Cristo. Experimente chamá-lo de o santo. Experimente dizer, pois é, então eu gosto muito de louvar a Jesus Cristo. Ótimo. Eu gosto muito de louvar aquele que morreu por mim e deu o seu próprio sangue, o meu Salvador querido. Fale assim. Experimente. João gostava. Muito bem. Versículos restantes do 6 e do 7. Já não haverá demora. Agora é o que o anjo bradou, jurando pelo que criou todas as coisas e pelo que é eterno. Por duas coisas o anjo jurou. Primeira, tudo que Deus havia prometido pelos profetas seria cumprido. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Lembre-se que ele está entre a sexta e a sétima. A sétima é a última. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Duas coisas. Primeira, tudo que Deus havia prometido pelos profetas seria cumprido. Não 99%, mas 100%. Tudo. Se os homens crescem nisso, teoricamente, pelo menos, a parte do decreto da eleição e tudo mais, mas milhões de almas a menos teria no inferno. No sentido, eu coloco assim, apenas para esclarecer um ponto, é que muitos não creem nisto, não acreditam em tudo o que está escrito na Bíblia pelos profetas de Deus. Aí vem esse anjozão aqui, poderoso, e jura pelo próprio Deus. Tudo vai ser cumprido. É interessante que não tem nenhuma novidade aqui. Também já havia sido dito no livro de Apocalipse. Isto sem falar na Bíblia inteira. Mas aqui, penso eu, não é a novidade do que o anjo está dizendo, ou jurando. Que não é novidade, mas é a força da repetição, da afirmação, da insistência em bater naquele ponto. Vai se cumprir. Vai se cumprir. É como se Deus não se cansasse de dizer, eu estou dizendo, vai acontecer. Homens, abram os ouvidos, alerta, porque vai acontecer tudo, não vai sobrar nada, faltando do que eu disse pelos meus profetas. É uma insistência que só vai aumentando o peso e a responsabilidade dos homens. É impressionante isto. Segunda coisa pela qual o anjo jura, a tão esperada ocasião para esse cumprimento finalmente estava chegando. Os anjos, o Novo Testamento diz que os anjos sempre quiseram saber, eles anelaram por conhecer, por saber, queriam saber como era, o que ia acontecer com as profecias desses profetas, e como era isso, ficavam muito curiosos. Os discípulos de Cristo, de vez em quando apertavam-no, Senhor, quando é hora? Quando é que isso vai acontecer? Quando isso? Quando aquilo?
Ao longo desses 2000 anos, muitos tentaram calcular, falsos profetas, disseram era na data tal, data tal. Então, é um assunto extremamente excitante para a mente do homem, mente inquiritiva do homem. Quando é? Quando vai ser? Como é? Aquilo é exatamente o quê? Outros ridicularizam. Eles creem num negócio desse, numa lenda dessa, esse papo furado aí, de que as coisas vão, apocalipse, essas coisas, dragão. Isso não vai acontecer nunca. Cada um diz o que quiser. Mas Deus afirma, o dia vai já chegar. Afirma agora, com João, claro. Não estou falando com relação a hoje, estou falando com relação ao que João viu e o que o anjo disse. Naquele contexto, naquele momento, João ouviu o anjo dizer, vai já acontecer. Não só que vai acontecer, essa foi a primeira parte do juramento. Tudo o que Deus disse pelos profetas vai acontecer, 100%. Muito bem. Segundo, é já. O tempo encerrou. Está terminando, é o que o anjo disse. Não confunda que eu estou dizendo isto, que provavelmente está mesmo, mas aqui eu tenho que botar um provavelmente deste tamanho, para eu próprio não me tornar um falso profeta, e dizer, está perto, pode anotar aí, aquilo que aconteceu lá em Israel outro dia, o que o Trump falou, o Netanyahu falou aquilo é profecia tal, aquilo é isso aqui, está chegando bem pertinho, é já e tal. Vamos ouvir os pregadores fiéis à Bíblia que estão apontando para sinais, vamos ouvi-los, eu ouço, acho gostoso ouvir, acho interessantíssimo, acho provável que seja espetacular a ideia que, de fato, esses sinais que nós estamos vendo aí sejam os últimos sinais. Claro, nós ansiamos que isso aconteça, achamos que pode ser o caso, mas há uma diferença enorme entre isso e entre dizer não tem dúvida, agora chegou no fim mesmo. Agora não tem nem para onde correr com essa atual conjuntura política aí que está acontecendo e tal, lá na Síria, e a conjunção Estados Unidos e Rússia ali, os presidentes tais, assim, assado, agora é óbvio, agora não escapa mais. Não faça assim. Estude, leia, vibre, converse, ore, se arrupie, achando espetacular, provavelmente está vivendo esses últimos dias, mas deixe sempre o provavelmente aí, de maneira bem forte, na sua mente. Então, seja como for, o anjo está dizendo lá, João viu. E isso João disse para todo mundo ouvir. Vai já chegar. Está acabando o tempo. O fato é que vale a pena os crentes esperarem. Valeu a pena os crentes esperarem até hoje? Os que esperam ainda hoje e os que esperarão ainda no futuro, não sei o tamanho deste futuro, mas sempre, qualquer que seja a sua situação, vale a pena o crente esperar, porque vai chegar o que Deus prometeu de maravilhoso para os que são salvos em Cristo. E, muito provavelmente, o anjo não disse, muito provavelmente, porque estava chegando mesmo, e Deus mandou ele dizer. Mas, para nosso caso, aplicando agora, muito provavelmente está chegando. Então, se a sua vida está difícil, está complicada, calma, está chegando. E você, amigo sem Cristo, não é calma, é o contrário. Cuidado, pois a frase é a mesma, está chegando. Só que o que está chegando para um não é bem o que está chegando para o outro. Está chegando para um a salvação, tão prometida, ou vamos dizer assim,
A salvação já chegou para os que são salvos, mas a continuação ou a consumação da salvação, claro, nossa salvação não está consumada. Nosso estado hoje não é de salvo no sentido de que tudo que nós vamos ganhar como salvos já ganhamos. Claro que não. Já ganhamos a vida eterna, mas falta muito em termos de muitas coisas ainda. Então, para o crente falta essa consumação, a posse da vida eterna, estar com Cristo. Para o não crente, que está chegando, é um julgamento final. Antes de continuar, é bom observar que João resumiu tudo o que Deus prometeu pelos profetas com uma palavra. Qual é? Olhe para a sua Bíblia. Está difícil assim, né? Mistério. Aqui. Onde é que está o versículo 7? Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Mistério é simplesmente algo, mistério no sentido grego e na Bíblia, algo não revelado antes. É isso aí. Não é aquele sentido de misterioso, de oculto, de uma coisa meio nebulosa, contos de mistérios. Não é esse sentido da palavra. Mas é a ideia de não revelado totalmente. Então, ele chama de mistério de Deus. É curioso você notar, então, que faz parte de tudo que Deus revelou pelos profetas, faz parte que um pedaço deste todo fique sem revelação ou sem esclarecimento. Faz parte, é plano de Deus. É para ser assim mesmo. Então, se tem profecias difíceis de interpretar, algumas até impossíveis de se interpretar de uma maneira plena, total, é porque é para ser assim mesmo. Então, isso não deve ser um motivo de frustração para nós. Mas, ao contrário, de dizer, está vendo? É um mistério. Mas como é que pode isso aqui, na palavra de Deus e tal, como é que pode isso? Tal? É um mistério. Então, o crente responder como sendo um mistério, muitas coisas com relação à Bíblia, não significa que ele está abrindo mão da sua fé, ou que ele está desistindo de entender, ou que ele está dando uma desculpa para que a Bíblia ali não fechou direito, não ficou muito claro, tem contradição. Então, o crente, para não dar o braço a torcer, diz, isso é um mistério. Assim é fácil. Mas não é por aí que se explica. Quando a Bíblia se autoqualifica de mistério, como Deus diz que é mistério a palavra dele, e quando nós dizemos para alguém, formalmente, informalmente, isso aqui eu não sei explicar. Porque é um mistério. Eu não era muito flor que se cheirasse antes de me converter. E eu gostava de apertar o pastor Haroldo Rainer com perguntas muito complicadas. Por que Deus disse isso, ao mesmo tempo disse aquilo, mas não disse aquilo, mas disse aquilo, e cheio de porquês, por que botou o homem para pecar e tá... Me achava um gênio. E o Haroldo dizia assim, não sei. Era o que eu queria ouvir. Não sabe? 40 anos estudando a Bíblia, se manda lá dos Estados Unidos para cá, para pregar o Evangelho, e está pregando para mim agora e dizendo, não sei. Aí quer que eu aprenda. Quer que eu siga? Aí eu entrava.
que pode, não é sua obrigação saber, aí entrava mesmo com malvadeza. Mas o pastor Haroldo também não era flor que se cheirasse, no sentido de sagaz e conhecia bem a palavra de Deus e conhecia até certo ponto a cabeça das pessoas muito bem. Dizia, eu não estou dizendo que eu não sei, no sentido de que eu não tenho conhecimento do que a Bíblia diz. Eu não estou revelando uma falta de estudo do meu ministério, da minha responsabilidade. Não é que eu não li essa parte da Bíblia que fala disso, não pense. Eu estou apenas dizendo que Deus não revelou. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, Mauro, 100 vezes, e você não vai encontrar esta resposta. Ninguém no mundo, era a vez dele me dar uma aula, né? Aí eu fazia uma cara de que estava meio decepcionado, mas no coração eu estava admirando-o cada vez mais, porque dizia, esse homem é honesto, e ele não está querendo me engabelar, ele está sendo franco comigo. Mas é interessante a maneira como ele dizia, seguro, tranquilo, e sem a mínima demonstração de que estava meio envergonhado, intimidado. Rapaz, desculpe aí, essa aí eu não sei, eu vou ver melhor. Tá? Eu não sei. Não porque eu não estudei, mas porque Deus não revelou. Obviamente, eu comecei a entender isto quando comecei a estudar as Escrituras e ver que Deus quer assim. Então, não se preocupe. Tem crente que fica com medo de pregar, de falar de Cristo para alguém. Eita, fulano ali é muito inteligente. Já ouvi isso várias vezes. Não, fulano lá, eu tenho vontade de falar para uma pessoa lá da minha classe, mas aquilo é inteligente, aquilo dá nó em pingo d'água. E deixa o professor em situação difícil. Eu não vou. Não faça isso. Fale de Cristo para a pessoa. Quando vinha o gêniozinho de lá para cá, porque é isso, aquilo, cara, não sei. Deus não revelou, Deus não explicou isso aí, tudo, e a palavra dele diz isso, se você quiser crer, crê, não quiser crer, fique à vontade, quiser ridicularizar, tudo bem também, mas é com você. Mas a palavra de Deus diz isto. Além disto, eu não sei. Não tenha vergonha de dizer. Muito bem. Aí João recebeu uma ordem vinda do céu. Antes disso, lembra que eu fiz a pergunta, que livro era aquele, no começo da pregação? Parece que a resposta é essa. É que esse livro devia simbolizar tudo que Deus havia comunicado por escrito aos homens, através dos profetas. Seria mais ou menos isto. É sugestão isso. Os estudiosos, um acha que o livro era... E como eu já disse até, tem uns que acham que o livro era o mesmo que estava na mão do cordeiro, que estava sendo aberto. Então, tem vários tipos de sugestões. Mas a grande massa, a grande maioria, pensa assim mesmo. Esse livro era algo representativo do que os profetas tinham dito. Alguns acham que não era muito abrangente, falando da história da humanidade, do plano da salvação, como a Bíblia trata. Mas esse livrinho falava de algo mais específico, dentro do grande plano de Deus, algo mais específico, ligado ao que ia acontecer ainda, na revelação do Apocalipse, que estava faltando acontecer. Então, era algo mais setorizado. Outros acham que era bem mais abrangente. Mas isso não é explicado. Mas todos têm essa ideia de que representava algo ligado diretamente com a palavra de Deus, com o que Deus tinha revelado aos profetas. Ok? Então, já temos aí uma sugestão de que livro é esse. Versículos 8 a 10. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. É a terceira vez que ele diz que o anjo estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Não sabemos por que 3 vezes ele repete isso, qual a ênfase, por que quer dar tanta ênfase, mas ele quer. Então ele recebe uma ordem, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Obedeceu a ordem, talvez de Cristo. Me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o
e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. É interessante que João recebeu uma ordem pequena. Vá até o anjo e peça o livro. Só. Então João foi até lá e pediu o livro para o anjo. Quando ele pede, o anjo entrega com mais duas ordens. Aliás, uma ordem. Uma ordem e uma profecia ou algo sobre o resultado do que ele ia fazer. A ordem é coma. Que é meio estranho comer um livro, mas era a ordem. Coma este livro. Aí o anjo adiantou, vou logo lhe dizendo, esse livro vai ser doce ao seu paladar, mas vai ser amargo no seu estômago. João faz exatamente o que o anjo mandou, e aconteceu exatamente o que ele, anjo, tinha previsto. Duas perguntas. O que significa comer o livro? Não é tão difícil essa resposta, que, aliás, quase todos concordam com isto. Se o livro simbolizava a palavra de Deus, ou a revelação que Deus havia feito através dos profetas, então comer o livro seria estar cheio da palavra de Deus, absorver a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Há várias passagens que se fala da palavra de Deus como sendo mel, como sendo agradável à boca do crente. E a tentação é grande de toda vez que há uma referência assim, a gente vai lá e lê todas as passagens na Bíblia para fazer uma pequena panorâmica. Às vezes eu tenho feito isso com alguns termos, outra vez eu não faço porque não dá, porque é muito material, é muita coisa. Mas é interessante como a Bíblia fala, na Bíblia sendo ela própria sendo algo agradável para aquele que é fiel a Deus. Lá em Mateus 12, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, enche o coração que vai vazar pela boca. Enche o coração da palavra de Deus, coma a palavra de Deus, antes de anunciar, para que saia de uma maneira natural. Saia porque está tão cheio dentro que quase que tem que sair mesmo. Quase uma lei da natureza. Sai. Então, comer o livro é uma figura gostosa, fácil de entender. E segundo, a pergunta seria, se o livro é símbolo da palavra de Deus, tudo bem, que é fácil entender que é boca, é doce para a boca e tal, mas por que ele é amargo no estômago? Talvez a resposta esteja no último versículo do capítulo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Duas coisas eu vejo aqui. Primeira, um aviso para João, de que mesmo que o final feliz estivesse bem perto, feliz para ele, João, e para os crentes, bem pertinho, pensando agora em João, ainda havia trabalho a fazer. Como se o anjo dissesse, João, você está do lado certo, você tomou a boa parte, você está com Cristo do seu lado. Já pode ir desfrutando das delícias da vitória em Cristo, porque está muito pertinho. Mas João é cedo para descansar e comemorar. Ainda há trabalho, João. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não fique só com o docinho na boca. Curta esse docinho, goste dele, vibre
E é para vibrar mesmo, e é para ser gostoso mesmo. Para o crente saber que tudo que Deus prometeu está aí, se cumprindo para o crente. Mas João tem trabalho para você ainda. Segundo, João, esse trabalho, anunciar a palavra de Deus, vai ter um bocado de amargura. Vai ser difícil. Alguns acham que tem sentido também, que essa ideia de amargo é porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos promete salvação e tudo, ela nos esmaga, no sentido de que ela fala dos nossos pecados, ela nos constrange, ela mostra como somos ruins e tudo. Então, há um aspecto amargo para o ser humano, no sentido da carne, das paixões. Temos que matar o nosso ego e tal, então tudo isso é muito amargo. Há esse sentido que eu concordo. E acho que tem toda a propriedade para se aplicar desta forma. Eu prefiro ligar com o versículo 11 para associar com outra ideia. Uma vez eu cheguei, meus pais, na cama deles, todos os dois eram ainda não salvos em Cristo. E eu tive que dizer para os dois vão para o inferno sem Cristo. Isso é doce para se dizer para um pai e para uma mãe. Na cama deles, de pijama os dois, 10 horas da noite, 10 mil, eu já era casado, adulto. Há algo no Evangelho, na palavra de Deus, que é amargo. Você tem que dizer que o caminho para a perdição, para o inferno, é largo. E são muitos os que entram por esta porta larga e espaçoso o caminho, e que a porta que conduz para a salvação é estreitinha, e o caminho apertadinho. Isso é doce, é amargo. E você dizer para uma garota que você está até simpatizando e tudo, dizer, eu não vou namorar com você, porque eu sou crente em Jesus Cristo e você não é. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu não namoro para me distrair. Eu namoro com uma ideia de, se Deus abençoar, vai gerar casamento. Olhando para este nobre final, se Deus aprover que dê certo. E eu sou proibido de me unir na união mais íntima que pode haver entre dois seres humanos. Me unir com alguém que a Bíblia chama, em 2 Coríntios 6, que vive nas trevas. Quem está na luz não anda com quem vive nas trevas. E a Bíblia fala claramente das limitações que um crente tem para se associar, não só no casamento, mas se associar, e a Bíblia usa várias passagens sinônimas para descrever ligação, união, associação, várias passagens para descrever, dizendo, não junte. Isso é amargo. Essas restrições, você vê o mundo se acabando e dizendo, isso é pecado, é a justiça de Deus. Muitas vezes o crente passa por alguém amargo, raivoso, radical, e não é nada disto, é porque o crente está cumprindo uma missão amarga, de falar coisas horríveis para um pai, e uma mãe, e um amigo querido, e pessoas ao seu redor. Quero encerrar com 2 lições. Primeira, enquanto você tiver vida nesta terra, seu trabalho como embaixador de Cristo continua, enquanto você pode falar de Cristo. Não estou falando só com pregador, não. Que poucos são pregadores no sentido formal do texto, do nome. Mas pregadores todos somos no sentido de falar, de pregar Cristo. Sim, nesse sentido todos somos pregadores.
Então, enquanto você puder falar do Evangelho, da doçura de Cristo e da malícia, da ruindade de Satanás, fale. Enquanto você puder sussurrar, sussurre. E você não pode mais nem falar, nem sussurrar. Você pode orar. Você não tem mente para orar? Ore. Não descanse, irmão ou irmã em Cristo, enquanto você tem vida. João, você não tem que profetizar um bocado. Segundo, todo crente precisa anunciar não apenas o que é gostoso e agradável, como a salvação em Cristo é, e as boas novas do Evangelho. Está em moda pregar o politicamente correto, o que não ofende. Hoje isso é algo que ficou muito visível e importante no nosso mundo. Mas aqui está, numa roupagem nova, um termo novo de politicamente correto, essas coisas, mas uma das armadilhas mais antigas do diabo e mais letais, que é pregar pela metade. O que significa deformar por completo. Quem prega pela metade, deforma por completo. Deforma. Quem prega só o doce. Deus é amor, Jesus te ama. Só. Isso fica tão distorcido com o que falta dizer, o amargo. Ele te ama tanto que morreu numa cruz por você. E por que ele teve que morrer por você? Porque você está destinado para o inferno. Não, mas isso é muito amargo. Eu não posso dizer isso. Irmão em Cristo, enquanto viver neste mundo e puder anunciar, anuncie que Deus é paciente, mas não abre mão do temor que Ele é devido como Criador. Enquanto puder anunciar que Deus é amor, anuncie, mas também que Ele odeia o pecado e o pecador inveterado que o comete. Enquanto puder anunciar que Deus é misericordioso, anuncie, mas também que Ele é justo e é um juiz honesto, reto. Enquanto puder dizer que Deus é santo e puro, diga. Mas diga também que Ele é altamente ciumento dessa santidade implacável, com quem contribui para espalhar sujeira moral no mundo que Ele criou puro. Deus é perdoador, pode dizer. Mas diga também que Ele não abre mão do arrependimento de quem Ele implora perdão. Deus leva para o lado dele, para viver eternamente ao lado de Cristo, aquele que crê e se submete ao seu Filho amado. Mas diga também que Deus envia ao inferno, o mesmo Deus, para uma existência miserável, aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela nossa salvação, ó Senhor Deus. Que nós somos crentes e que oremos pela misericórdia de Deus sobre aqueles que não têm Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça o efeito que Ele quiser fazer em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.